Esse não é só mais um filme de terror da Blumhouse, como é o filme que o Scott Derrickson fez depois de sair de Doutor Estranho 2. Eu não sei se vocês lembram direito de toda a polêmica que teve sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, antes do Sam Raimi assumir como ia ser o projeto, a visão do Kevin Feige, a visão do diretor. Então, no caso, o diretor era o Scott Derrickson, que já era também o diretor do primeiro Doutor Estranho, e ele falou que ia fazer um segundo Doutor Estranho, que ia ser o primeiro filme realmente de terror da Marvel e tudo mais. E aí, não lembro, 2, 3 dias depois, uma semana depois, o Kevin Feige falou não é nada disso que vai acontecer. E logo em seguida, Scott Derrickson saiu daquele filme por divergências criativas. E nesse sentido, ele acaba fazendo o Telefone Preto justamente nesse período, né? Como se tivesse saído de lá e vai se encontrar de novo no terror, né? Que foi o que ele fez durante praticamente toda a carreira antes de fazer o primeiro Doutor Estranho. O filme mais famoso dele até então era A Entidade, que também tem o Ethan Hawke, só que lá com uma participação muito maior, lá é o protagonista do filme. Aqui a participação dele já é bem menor e para mim é um dos maiores problemas que tem o filme. Ainda assim, eu acho o Telefone Preto um filme bem na média ou acima da média dos filmes da Blumhouse, né? A Blumhouse tem essa tradição de fazer filmes mais baratos, até de terror, sempre tendo muito lucro, alguns ótimos filmes, alguns filmes mais fracos, mas no geral o Jason Blum tá sempre ganhando dinheiro. E de certa forma parece que muitas coisas acabam se reciclando um pouco de um filme para o outro, né? Aqui a gente tem até um pouco da ambientação, ou por ser no passado, ser filmado em CEP e tal. Então tem esses elementos que são reciclados, parece que dentro do estúdio, só que ainda assim cada diretor consegue dar o seu toque pessoal para cada um dos filmes, por isso até que a gente tem essa disparidade de qualidade entre muitos dos filmes da Blumhouse. E aqui em Telefone Preto, para mim é um filme que ele funciona bem até quando ele vai trabalhar um pouco mais os elementos de terror, de cativeiro, nem tanto quando ele tenta desenvolver um drama familiar ou tudo que foge daquele local específico onde está acontecendo tudo. É um filme até pequeno, em certo sentido, de poucas ambientações, mas que vai funcionar muito melhor como terror mesmo, que é o que ele se vende, do que como construção de personagens ou de um drama familiar. Pelo menos para mim não funcionou muito bem, e muitas vezes esse drama familiar, principalmente a irmã do personagem, por mais que ela seja bastante engraçada e tal, e tem até uma boa atuação, ela acaba sendo usada muito como uma certa desculpa do roteiro em alguns momentos, ou apenas uma forma de mostrar o que está acontecendo fora daquele cativeiro, daquele lugar de sobrevivência e tudo mais. Para mim, o que acaba sendo o maior problema do filme, e que era para ser a grande qualidade, está justamente nesse vilão. Esse vilão interpretado pelo Ethan Hawke. E aí está o problema, a gente saber que é o Ethan Hawke. Pelo menos isso não funcionou direito comigo. Porque eles já vendem o lance da máscara, eles já vendem o Ethan Hawke como principal ator antes do filme estrear. Só que ao mesmo tempo o filme ele tenta fazer toda uma construção em cima do personagem como se fosse alguém desconhecido, uma figura mística, um ser humano que quase não é um ser humano. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia assistir o filme pensando que aquela máscara não estava escondendo nada, já que eu sabia que por trás dela estava o Ethan Hawke. Claro, interpretando um personagem diferente, que ele até faz um bom trabalho. Mas ainda assim é quase como se o marketing do filme passasse informação demais e traísse um pouco da mística que fosse construída para o personagem. É quase como se a máscara viesse para esconder muita coisa, não só um rosto, mas traumas e tudo mais. Só que, no fundo, eu já sabia o que estava por trás daquela máscara. Então, aquilo que era para ser o grande personagem do filme, ele acaba, pelo menos para mim, não funcionando muito bem. Por outro lado, eu gosto de todo o trabalho psicológico aqui. A gente pode até questionar como o Telefone Preto é usado pelo roteiro, mas não me incomoda, até ele é uma facilitação em muitos momentos e tal,
mas ainda assim eu gosto de toda a mística dentro daquele quarto, daquele telefone e daquele personagem que a gente está acompanhando, e como o telefone vai ajudar a construir várias coisas que o filme vai usar todos esses elementos no seu clímax, digamos assim. Então, quando ele vai para esse terror de cativeiro, não é o tipo de filme de terror que vende muito, e talvez eles até estejam vendendo esse filme de uma forma meio errada. Para quem está esperando aquele terror de jump scares, de espíritos, esse tipo de coisa, aquele terror de shopping que muita gente diz, pode ser um pouco diferente do que essas pessoas esperam. Por mais que sim, aqui tenha jump scares, aqui tenha todo esse lance de espíritos e tal, mas não é tão trabalhado de uma forma tão convencional como a gente está acostumado, né? Então, aqui principalmente no que envolve essa relação entre o personagem principal e esse objeto, esse telefone, e como ele consegue se conectar e tal com esses espíritos, acaba criando uma dinâmica um pouco diferente. Acaba virando quase que mais um thriller de sobrevivência do que necessariamente um filme de terror. Sim, em sua essência até é um filme de terror, né? Principalmente estilisticamente aqui, né? Então, o uso dos jump scares, o uso da câmera fechada no personagem, a câmera que gira e aparece alguma coisa ali no fundo, ou mesmo o personagem em um lugar pequeno do plano, escuro e tudo mais. Então, estilisticamente é um filme que está muito para o cinema de horror, mas se a gente for analisar o roteiro em si, ele está muito mais para um thriller psicológico de sobrevivência e coisa do tipo. E talvez até o grande mérito de Telefone Preto é justamente essa simplicidade, né? É um filme bem simples, um filme que até em duração ele não é muito longo, ele tem essas poucas ambientações, tem um foco bem direcionado do roteiro nesse personagem, então a gente tem toda uma estruturazinha pronta, até meio convencional em certo sentido, que a gente sabe de onde ele vai sair, até onde ele vai chegar, e o foco vai estar muito mais em como essas situações vão ser construídas, em como esse personagem vai tentar sair da situação que ele tá. Então é um filme bem direto, é um filme que não promete nada muito grandioso, e talvez esse seja o maior acerto dele. Ele está fechado dentro de uma lógica pequena, uma lógica própria, uma lógica de sobrevivência, e vai investir em todos os elementos, principalmente do horror, nesse contexto de sobrevivência do seu protagonista. Não é para mim um dos melhores filmes do catálogo da Blumhouse, nem nada do tipo. Eu acho que é um terror decente, que só não funciona melhor porque o marketing, o material promocional acaba entregando mais do que deveria, né? Então, não só nas surpresas, mas numa construção mais mística que o filme tenta fazer, acaba funcionando menos, porque principalmente quem consumiu, né, o trailer ou coisa do tipo, ou o próprio cartaz, viu o cartaz, eu vou entrar no cinema, viu o cartaz, viu o nome do Ethan Hawke ali, aquilo, pelo menos para mim, estragou um pouco da minha possível experiência. Então, se você entrar esse é um filme que, se você entrar sem saber nada, você provavelmente vai aproveitar bem mais. Um terror, para quem gosta do gênero, acho que um terror bem decente, ainda que pode ser muito frustrante para algumas pessoas por ele não entregar. Ele é convencional em muitos sentidos, né? Até de ambientação, até no uso de câmera e tudo mais, mas ele talvez não seja tão convencional no uso de alguns elementos de terror dos filmes de terror da própria Blumhouse. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês estão esperando esse filme, se vocês já assistiram, se vocês ainda não assistiram, o que vocês aguardam dele. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!